Nós fomos lá no Ceasa buscar uma rosa. Por que não um pepino, uma abóbora, um maracujá, um abacaxi? Não. Nós trouxemos uma rosa. Agora, essa rosa, ela é com espinhos ou ela só tem cheiros? Por que rosa, Rosinha? Tem um pouquinho de espinho também, mas vamos falar das partes boas. Né? Tudo bem, Messias? Tudo bem, prazer receber você aqui. Obrigada. Quem é Rosa? Quem é Rosinha? Rosângela? Quem é você? Então, eu sou a Rosângela de Oliveira Souza, conhecida como Rosinha Verduras, porque eu sou do Ceasa, né? Oi, meu povo, eu tô aqui. Então, Rosângela foi meu nome, né? Que minha mãe e meu paizinho me deu, mas Rosinha é porque meu nome é um pouquinho complicado e as pessoas do Ceasa me batizaram como Rosinha. Rosinha Verduras, que hoje é conhecida no Ceasa. Rosinha, quem te levou pro Ceasa? Então, com apenas 11 anos de idade, minha mãe já tinha uma empresa e ela me deu a oportunidade de estar trabalhando com ela. E daí em diante cresceu um desejo grande no meu coração de ser empreendedora. Foi através da minha mãe e depois meu tio também. Um abraço, meu tio, Dodó Verduras, e um beijo pra minha mãezinha. Dodó Verduras? Isso. Por que Dodó? O nome dele é Salvador. Aham. Então seria Dodô, né? Isso. Aí ficou Dodó. É Dodó ou Dodô? Dodó Verduras. Dodó Verduras. Dodó Verduras. Ele tem um depósito também lá no Ceasa. Que bacana. Ele vende o que lá? Vende tudo? Todo tipo de verdura do entreposto de Goiás. Só não de fora, tipo batata, cebola, o restante ele comercializa também. E o que você vende lá na sua banca? Todo tipo de verdura em geral, menos batata e cebola também. Eu sou comerciante, né? Eu pego a mercadoria diretamente com o produtor rural. Comercializo na pedra do produtor rural, que é meu box, é no produtor rural. Você é casada, tem filhos? Como é que é a sua vida? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Você acredita que eu sou solteira? Tem filhos? Tenho, eu tenho uma equipe, eu tenho um time. Um time de futebol. Quantos filhos você tem? Sério. Aquela palavra de Deus fala assim, nascer, crescer, Então eu multipliquei. Tenho 4 meninas. Eu tenho um jardim. Sério? Só meninas? Só contribuiu meninas. Com o mundo, né? As minhas Esther. Pois esses filhos vieram de onde? De uma relação, de um casamento? São filhos do mesmo pai? Como é que é isso, Rosinha? Então, eu casei ainda menina, com apenas 14 anos. Onde? Na Bahia? Ou já estava aqui? Já em Goiânia. Como é que foi isso? 14 anos de idade, você era menor de idade, menina. Não sei como que minha mãe deixou, até hoje. Depois eu tenho que discutir isso com ela. Mas você sabe que antigamente os pais criavam a filha pra casar, né? E ficava doido que a filha saísse de casa, entregasse pro marido. Hoje... meio que isso, uma cultura antiga, que minha mãe também casou com 14 anos com o meu pai. É machista essa cultura? Na verdade, eu acredito que eles acham que é o correto, é tipo uma hierarquia. Eu quebrei isso com meus filhos, graças a Deus. É porque a mulher ela hoje ela é mais independente, né? Sim. Ela acredita mais nela, essa coisa do feminismo mesmo, né? E antigamente as mulheres elas serviam para lavar roupa, lavar vasilha e procriar, né? Sim. E aí veio a evolução dos tempos e a cultura, essa cultura ruim foi mudando, graças a Deus, e a gente entender que ao lado de um grande homem, diz que tem gente que fala que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Sim. Muito pelo contrário, é ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E é ao lado mesmo, né, Rosinha? Que bom que essa cultura mudou, né? Que aí surgiu a Rosinha Verduras, que também é articuladora política. Você tá na política. Eu vou entrar na política. Eu quero só fazer uma pergunta aqui instigante pra você. Você vende o quê? Verdura em geral. Tá. A Rosinha, durante o seu dia, durante a sua vida até aqui, ela conviveu mais com pepinos, abacaxis ou conviveu com tomates, maçãs? Eita, mas eu já descasquei pepino nessa vida, viu? É, né? Sério, Rosinha? A vida não tem sido fácil pra mim. Mas eu, como mulher, que sou mãe, empreendedora, graças a Deus estou locada hoje na Câmara com o vereador. Você trabalha na Câmara? Sim. Também? Com quem lá? O vereador Thiago Guiotti. Então você faz política pública com o Thiago Guiotti. Isso. Um abraço, meu vereador. Tudo de bom. Sim, a gente é da região ali do Jardim Guanabara, né? Goiânia em geral. Mas assim, a minha articulação maior pelo histórico que eu tenho no Ceasa é ali dentro do Ceasa e no Jardim Guanabara. Que você lidera, né? Sim, sim. E aí o que você faz pro vereador? Então, a gente tem uma associação,
né, no Jardim Guanabara, que doa cesta básica, fazem empréstimos de Faz um emprego, trabalho etc. social, Isso. né? Faz uma assistência nas Uma pessoas que assistência precisam. social, a gente faz cadastros, né? Então a gente está ali mesmo para servir a população. Coloca o Thiago Ghiotti aí na imagem enquanto a Rosinha fala e para mostrar um grande vereador, faz um trabalho espetacular, é um articulista político e vai para deputado? A gente ainda tá com ponto de interrogação. Não, que interrogação? Ele é candidato a deputado, deputado federal? Não, ainda Não, estadual? Essa informação ainda não posso passar. Mas eu tenho ela. Você tem? Eu tenho ela. Da fonte, direto da fonte. Não, eu prefiro... Chega mais perto desse microfone. Eu prefiro... Deixar na mão dele, deixar por ele, né? Depois vamos perguntar pra ele. Como é que é o Thiago como político? Assim, eu falo, eu visto a Ele camisa. ele é um adesista ou é um cara que tem posição? Tem posição e tem palavra. Graças a Deus, quando eu entro em algo, eu entro realmente para vestir a camisa. Então De corpo e alma. De corpo e alma. Eu realmente vesti a camisa do meu vereador, porque eu vejo que ele é um homem de palavra. E ele realmente trabalha em prol da população, né? E a nossa população ali da região do Guanabara, o pessoal do SEASA em torno, são pessoas carentes, que realmente precisam de um vereador que seja atuante. E ele é. Rosinha, você foi pra feira, sua mãe que te levou, colocou você na feira. Sim. Você não tem mais pai? Eu tenho. Ah, tem pai ainda? Um abraço, pai. Como é que é o nome dele? David Soares de Souza. Mora baiano. também em Goiânia? Mora. Bacana. Baiano, meu paizinho. Então, a minha mãe tem uma história de vida muito linda. Eu vou resumir ela aqui pra vocês. Eles são baianos de onde? Santana dos Brejos. Santana dos Brejos. Santana dos Brejos. Sim. Minha mãezinha casou novinha também, 14 anos. Teve nós 3 com meu pai, né? Que é o David Soares, era lavadora. E meu tio, Dodó Verduras, teve a oportunidade de falar pra minha mãe: Leusa, por que você não tenta empreender? Né? Em vez de ficar lavando as casas pros outros. E meu tio, um homem muito, muito humano, colocou minha mãe no ramo. E minha mãe se sobressaiu. Hoje é uma empresária de sucesso. Minha mãezinha é meu orgulho, né? Um exemplo. Beijo, mãe, eu te amo. Boa avó? Demais. Coruja. Coruja, cuida dos netinhos. Só que ela fala, quem pare o Matheus que se balance. Baiano, né? Baiano não nega, né? A gente cria os filhos, mas ela ama os netos. Graças a Deus. Muito bem. Da verdura pra política. Sim. Eu tenho certeza que, não sei na próxima, mas um dia você vai ser candidata a vereadora. Se for da vontade de Deus, eu Olha aí, tá vendo? servir. Quando a pessoa fala isso, ó, se for da vontade de Deus é porque ele já tá pensando. Já colocou a Deus, você cuida aí porque eu vou, né? Assim, se for da sua vontade, sua filha tá pronta. Se o Thiago for deputado, for eleito deputado, você aceitaria uma candidatura a vereadora? Ou até uma candidatura a vereadora na chapa dele? A gente precisa muito de mulheres na política, né? Olha, hoje eu não sei ainda se eu estou preparada para esse momento. O que é preparada? Eu acredito que estruturar, né? Porque eu acho que o cargo de um vereador é um cargo sério. Então eu quero entrar na política, se for da vontade de Deus para minha vida, realmente para servir. E servir com excelência. Então eu acho que se for da vontade de Deus, eu vou me preparar para esse momento. Política é lugar de mulher? Sim. Mulher é muito humana. Mulher é mãe. A mulher ela vai cuidar do quê? Da educação, das creches, da alimentação, do psicológico dos filhos. Então, o que é a função dos políticos, que eu creio que deveria ser no Brasil? É cuidar das nossas crianças, que é o futuro. E o que uma mãe mais faz? Ama e cuida dos seus filhos. Então, eu acho que política tinha que ser, na minha concepção, 70% feminina. De mulher. Quem é que define o lugar de mulher? É a própria mulher? Eu acredito que a mulher possa, sim, definir com atitudes... O lugar dela, né? Posicionamento, mas ainda a gente enfrenta muitos desafios. Não é fácil, que nem eu hoje. Eu sou uma mulher empreendedora que tem um Pedra no SEASA, na Pé do Produtor Rural. Hoje eu sou, acho que, 4 mulheres que têm... Tem o quê? Pedra no Produtor Rural. O que é pedra no produtor rural? Como é que funciona como isso? se fosse um condomínio fechado e cada um tem seu espaço. E você, para conseguir, é por meio de licitação. Então, assim, infelizmente, nós mulheres somos minorias. No SEASA também? No SEASA. Mulheres que são empresárias. Você tem ideia de quantas empresárias no SEASA nós temos hoje como mulheres, Rosinha? Não, nunca... Deveria saber, mas eu não sei. Eu acho que não são muitas, né? É? Eu acredito que tem que melhorar. No SEASA mesmo, eu vejo que eu sou minoria. Mas são homens. Tipo, eu tô aqui num lugar...
tem 30 homens ao meu redor. Por que você não faz um apanhado de quem é quem das mulheres no SEASA? Eu vou fazer isso. E no Dia das Mulheres você lidera um evento, pode ser até na sua banca mesmo, em homenagem a essas mulheres. Isso define a liderança. Que são diferenciadas, né? Mandar um abraço para vocês, mulheres do SEASA, que acordam 2h30 da manhã, que deixam seus filhos... Quantas horas que acordam? 2h30 da manhã. Todos os dias? Todos os dias. Acorda 2h30 da manhã de segunda a sábado, só tem descanso no domingo? Só no domingo. E sai que horas do SEASA? Depende muito da movimentação, mas meio-dia até 3 horas da tarde. Tipo, é o horário limite, né? Porque também a pessoa não suporta, né? Porque tem mulheres empresárias que ainda fazem o trabalho na rua com a entrega dos seus clientes, que ainda continuam trabalhando. Tem crise lá no SEASA? Muita. Infelizmente, esse ano não está sendo um ano fácil para os empresários. E as pessoas priorizam o básico. E verduras e legumes acaba que é um pouco de luxo. É um luxo, não é o básico, né? Para servir a população. Então a venda do supermercado caiu, né? O consumo dos restaurantes, então tem sim. Quem é seu cliente? Eu vendo muito para mini mercados, supermercados, donos de restaurantes, bares. Eu vendo no mini atacado. Todo dia? Todos os dias. Que horas que você fecha lá? 2 horas da tarde. Todo dia? Todo dia. Essas 2 horas da tarde, depois você vai fazer o trabalho social para o gabinete do vereador, aí eu começo né? 2 horas no escritório na associação. do vereador Thiago. E quando tem eventos políticos, tipo lá na Câmara... Você acompanha também? Sim. Eu estou lá também atuante. Inclusive, a gente fez para as mulheres empreendedoras. Um beijo para vocês, meus amores, que estavam lá comigo. Foram quase 80 mulheres, né, que o Thiago homenageou. Teve honra ao mérito, hein? Né? Muitas do SEASA, outras da região do Guanabara, né? E eu estava lá com elas. Muito bem. A Rosinha é do SEASA e ela... a gente já para marcar essa conversa, até falei com o Thiago em trazer lá aqui para a gente falar também de política, porque política também é o lugar de mulher, né? Sim. E quem define onde é o lugar da mulher é ela. Esse negócio de lugar de mulher na cozinha, não sei, é a mulher que define o lugar dela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação à violência contra a mulher, qual que é o seu pensamento? Você acha que o país evoluiu? Ele involuiu? Como é que tá? Qual que é a posição do Brasil nesse momento? E vamos falar aqui de Goiás, né, especificamente de Goiás, na violência contra a mulher e nas políticas públicas que nós podemos buscar para melhorar o acesso da mulher à justiça em si. Então, eu vejo que ainda existe muita violência, infelizmente, contra nós mulheres, né? As mulheres ainda são um sexo frágil, mas a gente tem mais leis que nos resguardam, que nos protegem. Você acha que a mulher é um sexo frágil? Sinceramente, eu sou mulher. Qual que é o ponto de vista que define que uma mulher é um sexo frágil? Na minha concepção, a mulher ela pode tudo. Pode tudo. Então, ela não é um sexo frágil. Mas na questão Você não acha que o sexo frágil, ele está enraizado nessa cultura de que a mulher não pode, que a mulher não deve? Você não acha que a mulher é um sexo forte no sentido de que as mulheres, elas são metade do mundo e mãe da outra metade. Então, quem é metade do mundo, mãe da outra metade, não pode ser frágil. Você concorda ou não? Concordo plenamente. Até porque também não existe um homem que não precisou de uma mulher para nascer, né? Então, se a gente for comparar no que você falou, nós mulheres somos muito fortes, muito mesmo. E os homens têm uma dependência de nós, né? Todos precisaram de uma Por que, de uma tem mulher que apanha 1, 2, 3, 4, 5 vezes e continua apanhando do mesmo homem? Olha, eu acredito que tem a questão também ligada à autoestima e às vezes também as nossas leis são um pouco lentas. Não, mas vou falar de novo. Ela apanhou 1, 2, 3, 4, 5, não tem nada a ver com lei. Tem a ver com a insistência dela nessa relação conflituosa, essa relação terrível, explosiva, né? Você acha que quando tem filho, por exemplo, na jogada, a mulher não quer preservar o filho, não quer preservar a casa, a família,
quando ela mantém-se num relacionamento tóxico como esse? Eu acredito nisso, mas também tem a questão do narcisista, que ele não só agride a mulher fisicamente, psicologicamente. Às vezes o psicológico da mulher tá tão doente, ela tá tão ruim psicologicamente, ela tá tão doente... Que ela não pode sair daquela relação. Sim, porque a mente dela fala pra ela, é isso que eu mereço, é aqui que eu devo estar. Então essas mulheres precisam de orientação, primeiramente psicológica, para sair desse ciclo vicioso de agressão, porque é uma dependência. Alguém que dá o start. Ei, peraí, você não é isso, você não, né? Eu acredito que uma mulher que foi agredida uma vez já tem que sair da delegacia da mulher encaminhada para um psicólogo. Aí entra o braço do Estado. Sim. Você acha que falta muito? Falta. Olha, a gente vai dar assistência psicológica para o seu filho, tanto a criança que sofre um abuso, né, que a maioria dos abusos infantis são dentro de casa, né, por parentes, familiares. A criança já tem que sair dali com todo um respaldo psicológico. A mãe, que ela é agredida fisicamente pelo marido, eu acho que ela já tem que sair dali com um tratamento psicológico disponível para ela, porque às vezes a gente tá de fora, não vê a realidade das pessoas mais humilde, mas para muitas pessoas o acesso à saúde pública é quase impossível. Eu quero só aproveitar aqui para parabenizar o prefeito Eduardo Siqueira Campos, porque ele levou para lá a Casa da Mulher Brasileira. O que é a Casa da Mulher Brasileira? É um complexo que, se a mulher foi abusada, se ela foi violentada, se ela foi machucada, ela já é levada para esse lugar. Ah, mas tem uma criança, não tem problema. Ela tem um espaço para ela ficar, dormir, comer, e tem inclusive uma sala de uma brinquedolândia para as crianças. Nossa, mas não é só isso, já tem lá uma delegacia de polícia, onde o cara já fica preso, conduzido lá. Então, assim, é um complexo que... E não é só isso. Lá tem uma advogada que já move a ação e tem o plantão judiciário lá. A juíza vai dar plantão no local para definir a questão. E detalhe, ela tem também uma psicóloga que está lá à disposição dela. É tudo que eu acho que as mulheres precisavam de um respaldo. Uma Casa da Mulher Brasileira aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia. Por que você não acampa? Você não pega, bandeira. Você não vá conhecer isso em Palmas, a Casa da Mulher Brasileira. Você vai fazer vídeos lá e traz essa ideia até para que o seu vereador, o Thiago Guiotti, possa lutar para trazer para cá a Casa da Mulher Brasileira, porque ele homenageou agora 80 mulheres. Eu vou lá, vou fazer esse compromisso aqui, hein, gente? E a melhor forma de homenagear mulheres é fazer justiça para essas mulheres vilipendiadas, violadas. Você concorda? Delas. Sim. Concordo demais. Nossa, eu nem sabia. É ótimo, tá vendo que um papo bom com a pessoa certa vale? Eu não sabia que existia essa casa em Palmas. Eu tô super interessada, eu vou lá conhecer sim. E se eu tiver a oportunidade de levar esse projeto pro meu vereador, pode contar comigo. A Casa da Mulher Brasileira é um projeto do governo federal, mas é preciso que o município tenha projetos para buscar essa verba. Tem a parceria com o governo do estado, para que o governo do estado possa, junto com a Polícia Civil, parceria com o Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça possa colocar lá dentro o magistrado. Nossa, é isso que mulheres precisam, ser cuidadas com esse respaldo total. É o que a gente estava falando sobre as mulheres que são agredidas e continuam. Às vezes está doente psicologicamente, financeiramente, né? Então precisa de todo ali um cuidado para ela conseguir sair dessa situação, porque muitas apanham 1, 2, 3 e chegam a ser mortas, infelizmente. Assassinadas. A gente vê todo dia uma mulher sendo assassinada. E a maioria que são assassinadas não foi só uma vez que o agressor agrediu, foi várias. Pois é, Rosa. Como é que nasce? Nasce com falar alto, depois do falar alto vem o empurrão, depois do empurrão vem o soco, depois do soco vem vários socos, pontapés, etc. E depois disso vem o cabo na vida, acaba matando essa mulher. Sim. Agora, a pergunta que eu faço: como é que um elemento, um ogro, tem coragem de matar com uma mulher que ele já fez amor? Mulher não se mata, não se agride nenhuma delas, mas sobretudo aquela que é mãe do seu filho, aquela que você faz amor, aquela que te preenche, aquela que cuida de você. Então, assim, é realmente algo surreal você imaginar que tem pessoas que têm essa capacidade. Mulheres deverão ser cuidadas, né, pelo parceiro, né, que a maioria entregaram a vida, né, já deram filhos, gerou vida, entregou tudo que tinha e acabam sendo agredidas. É onde entra a parte do psicológico. Você é mãe de meninas. Sou. E a menina, geralmente, ela cresce e repete, não só a menina, Jean-Jacques Rousseau, que é o grande
psicanalista, etc e tal. Rousseau dizia que, filósofo, que a tendência do homem é repetir o que ele cresce vendo. Sim. Mas não digo homem como gênero, mas homem como ser humano, não é? Quando a gente fala homem, a gente fala mulher também. E aí, a menina que cresce vendo a mãe sendo agredida, o filho que cresce vendo a mãe sendo agredida, eles dois vão entender que é normal. Isso. Então o menino vai repetir aquela ação, esse ciclo, e vai achar que é normal. E a menina vai também apanhar achando que é normal. Né? Você não acha que a educação, Rosinha, da família é importante nesse caso? Sim, nessa transformação? Pode falar mais perto do microfone. Você vai só distanciando assim. Pode puxar a cadeira para... Daqui a pouco eu tô lá do outro Puxa lado. a cadeira. Isso. Daqui a pouco tá lá encostado na parede. Ei, como eu tô te falando! Então, a educação é importante, muito né? importante. Eu até tava essa semana, eu tenho um time de vôlei também, tá? Você joga vôlei? Bacana, Beijo, bacana. meninas, um time só de mulheres. Depois vocês interessarem, fala comigo pra entrar no nosso time. Olha aí. Eu tô esperando meu vereador liberar assim umas verbinhas pra nós pra apoiar nosso time. Então, esse time não pode ser, de repente, um start pra você criar uma luta pela mulher, assim, que eu acho que tem poucas mulheres lutando pela mulher. E as poucas que tem são vilipendiadas, são maltratadas, e etc. O que a gente fala que o nosso vôlei não é terapêutico, mas é terapia. É um momento que a gente tem comunhão, que a gente conversa, né? Coloca o corpo. Conversa o quê? Sobre a vida, inclusive... Olha só, essa mulher juntas não faz muita fofoca, não? Só coisa saudável. Só coisa saudável. Nós somos mulheres diferentes, né? Entendi, beijo, gente. Entendi. Inclusive, uma das minhas primas, a gente estava conversando sobre isso. Ela se divorciou recentemente. Um dos motivos do divórcio, eu até admiro muito ela, que ela falou, eu não quero que meu filho cresça vendo esse exemplo dentro de casa e futuramente acha que isso é normal. Começa a repetir na vida. E eu falei pra ela, parabéns, você tem meu respeito e minha admiração, porque não é fácil encerrar algo, mas pelos nossos filhos nós temos que ser exemplo, né? Sou super a favor casais consolidados com suas filhas, mas se nós mulheres não somos cuidadas, né, pelos nossos esposos, que também não sejamos exemplos de um lar destruídos, que possamos ser mulheres fortes, que tragam para os nossos filhos um lar de paz estruturado, né, que essa visão que nossos filhos tenham de nós é que minha mãe é meu alicerce, minha mãe é cuidada, minha mãe é amada, para eles também cuidar das esposas ou as nossas filhas também, né? Pensar futuramente eu posso ter um esposo que vai me amar, né? Porque muito mais uma mãe solteira, solo, com a vida em paz do que um lar desfeito. Gosto disso. Você conversa com suas filhas sobre violência? Eu falo muito com a minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos, e eu falo, Sofia, você precisa... Tem uma Sofia também de 10. Você sabe que Sofia foi o nome mais bonito do mundo. Exatamente. Sabedoria. Exatamente. Inclusive eu li o Mundo de Sofia, que é um livro de filosofia espetacular, né? Que ele fala sobre o pelo da lebre, ele fala, ele passa pela história as histórias dos grandes homens. Ele passa sobre o iluminismo, ele passa sobre a libertação dos dogmas da igreja, ele passa sobre a libertação da França, que é o iluminismo em si, etc. E tal. E eu digo para minha filha, você precisa estudar, mas das principais razões que você precisa estudar é para você se tornar independente antes de casar. Eu acho que os pais não deveriam criar filhas para casar. Os pais deveriam criar filhos e filhas para serem felizes. Sim. Independente se casados ou não. E o casamento é uma consequência das relações interpessoais com outras pessoas. E aí, eu penso que a gente precisa conversar com os nossos filhos. Eu digo para minha filha, olha, estudar é sobre você ser independente, não depender de homem nenhum, porque muitas dessas mulheres são violentadas porque elas estão ali numa redoma, num ciclo vicioso, onde elas têm 2, 3 filhos, não tem para onde ir, não tem uma profissão e depende do ogro, né? Depende do trabalho do ogro para se alimentar, para sobreviver, né? Eu converso muito com minhas filhas sobre isso. Eu tenho a Stephanie de 20. Beijo, filha, mamãe te ama. A Stephanie é meu orgulho. Ela tem 20 anos, faz psicologia,
né? E eu sempre falo pra ela, filha, se o desejo do seu coração é casar, ótimo, mas soma. Por quê? Se você chegar num nível, você tá formada, tá ali, que nem ela tem vontade de ter um estúdio de fotografia também, passar no concurso público, você vai ser 1. 1 mais 1 é 2. Então, constrói a sua história, a sua vida, o seu legado. E quando você arrumar uma pessoa, soma e vão ser felizes. Não dependa, porque se você é 0,5 e arruma uma pessoa que é 0... a matemática não fecha. Vai ficar só 0,5, não vai se completar. Não vai se completar. Então, nós ensinarmos nossos filhos a ter a dependência financeira, intelectual, a amar. A gente tem que amar, mas a gente tem que se amar primeiro. O erro do pai e da mãe que criam filhos para casar é porque a menina é obrigada a conhecer um rapaz e a casar virgem com ele. Essa coisa, né? A cultura da minha família. Não, porque casa com tem 14 anos, mocinha. Casar virgem, porque não sei o que e tal. Aí casa com o primeiro cara que conhece. Ela não conheceu um outro homem. E ela acha que é só aquele cara que existe. Aquele cara, amanhã, vem pra uma relação conflituosa, começa a bater nessa menina, a espancar essa menina, e ela se mantém na relação. Exatamente. Ela se mantém na relação achando que o mundo é aquilo e que tá certo. Que tá certo, é isso mesmo, que de apanhar todo dia. Porque se você cria um filho que ele estudou, se formou, viajou, conheceu lugares, tem uma família de respaldo, que nem eu saio muito com as minhas filhas, a gente tem um momento de felicidade, a gente viaja juntas. Ela vai querer o quê? Um homem que proporciona felicidade, porque ela já é feliz, ela é completa. Então, se a pessoa vir para retirar aquilo que ela já tem, ela não vai aceitar. Ela não vai aceitar trocar o bom pelo ruim, né? É lógico. Porque ela se acostumou com as coisas Exato. boas. Então a gente, mães, pais, tem que ensinar nossos filhos a quê? Se encontrar primeiro, ser feliz com a tão famosa solitude. Porque solitude não... Você é feliz? Eu sou feliz. Você é solteira, tá namorando, como é que tá isso? Olha, eu não sou hipócrita. Falar assim, eu nunca quero ter uma pessoa mais, nunca mais, não. Você já teve? Já tive, e no tempo certo, se for da vontade de Deus. E como era essa relação? Ela era tóxica? Olha, você já apanhou? Não, já foi agredida? Não, porque senão eu não tava vivo mais, não. Pra contar isso. É baiana mesmo, né? Se tivesse, já tava 7 palmas abaixo da terra. Comigo na faca, é na faca. Se bater, morre. Se bateu, morreu. É? Não, e é sério. Sério? Você não nasceu pra apanhar de ninguém? Legítima defesa, minha amiga. Minha vozinha... Eu acho que toda mulher abusada, toda mulher vilipendiada tem que ter o direito a um porte de arma. Isso. Toda mulher que é abusada, que é agredida, tem que ter direito a um porte de arma. Não. Treinar. Ela se treinar tiro, etc e tal. Vem, miserável, vem. Vem bater. Vem bater. Não pode. Não, nunca sofri, graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu falo para minhas filhas, até questão, às vezes, quando elas eram pequenininhas, que eu dava uma chinelada, eu sempre pensava, gente... Nesse bumbum só a mamãe bate. Isso. Sabe, eu acredito que eu conversava isso com elas. Fala, só a mamãe bate. Nunca aceito. Eu sempre falei pra minha filha, só a mamãe que bate. Porque nem o pai delas eu gosto que... Porque o homem é mais agressivo, né? O homem quando pega pra bater, ele machuca, então, eu né? não gosto. Eu falo pro pai, não gosto de baixo dos meus filhos. E se bater, eu acho ruim. Pode ser que Mas tem que educar, né? O pai, é importante o pai participar da educação dos filhos. Pode ser um lado até negativo meu, mas eu acho que é uma forma de proteger elas, não achar que é normal apanhar. Sim, de homem. De homem. De homem, Porque a gente vê muita coisa normalizando, né? Infelizmente, muitas mulheres aceitam essa, né? Passar por isso. Eu, graças a Deus, assim, meus relacionamentos... eu tenho um cliente meu que um dia me deu uma surra, que ele falou assim, não é porque não deu certo que a pessoa era ruim, talvez não era a pessoa que se encaixava surra com entre aspas, né? Ele deu uma surra de palavras, né? Isso, uma surra de palavras, a gente tá falando de surra, você vem com a surra... Vai achar que o cliente me bateu. Exatamente, não, meu cliente me deu uma lição de moral que a gente tava falando sobre meus relacionamentos. Bacana. E ele falou pra mim o seguinte, Rosângela, talvez a pessoa não se encaixou no que você quer pro seu futuro. Porque... E o que você quer pro seu futuro? Sou extremamente ambiciosa em todas as áreas. Eu tenho muita vontade de crescer, tanto como pessoa, como ser humano, espiritualmente, financeiramente. O que você faz para crescer? Você tá se preparando? Tá se educando? Tá estudando? Como é que tá isso? Eu treino, faço crossfit, que eu acho que é algo que me evolui muito como ser humano. Te completa, te ajuda. Faço musculação.
Também tem um time de vôlei que isso pra mim tá somando muito na questão. A gente tá com um professor de vôlei aí. Beijo, Samuel. Em relação à educação, em relação ao conhecimento. Então, eu me sou formada em gestão e segurança pública, fiz administração e eu sempre sou... Agora mesmo eu tô lendo aquele pai rico. Pai pobre. Pai pobre, filho rico. Como é que é? Não, pai pobre, pai rico. Filho rico, pai pobre. Não, como é que é? Alguém me ajuda aí. Pai rico, pai pobre. É pai rico, pai pobre. Então, o que você aprendeu desse livro? Então, aqui a questão, nós, né, que não temos muito berço de ouro, a gente não aprende a ter ativos. A gente só tem passivos. Hoje eu sou empresária no Ceasa, graças a Deus. Tem 8 anos. Eu não construí ativos. Ativos é o quê? Uma segunda, terceira, quarta empresa, uma fonte de renda com investimento que seja lucrativo e seja seguro. Eu tenho várias fontes de renda no meu trabalho, né? Várias, assim, sabe? Você conhece então bem o que é um ativo. Eu tenho porque eu preciso ter. E assim, eu nunca li esse livro, vou ser sincero. Vai te fazer evoluir mais ainda do que você já evoluiu. Eu não o li. Mas eu tenho as minhas opções, eu crio várias opções. É a mesma coisa de você pegar vários anzóis e colocar em vários poços de água. Isso. E você vai voltando, em um deles vai ter peixe, né? Pronto. É basicamente isso, né? É isso, você entendeu tudo. Então a mulher, é interessante que essa mulher do novo mundo, essa mulher, para não ser humilhada, para não ser espancada, é importante que ela tenha essa dependência. E nasceu lá na Índia o microcrédito, que é para ajudar mulheres, não é? O que o gabinete, vamos lá para o gabinete do Tialu Ghiotti, tem feito para não apenas dar a cesta básica, não apenas dar o peixe, mas dar o anzol e ensinar a pescar? Independência financeira. Então, a gente, do vereador Tiala, a gente tem uma creche do Ceasa, né? Que o meu vereador é um dos apoiadores desse CMEI, que ele dá lugares para as mãezinhas colocar as crianças 3 horas da manhã, um diferencial para as mãezinhas também poder trabalhar, porque tem muita mãe que não trabalha. Isso é uma ação do Tialu Ghiotti. Isso, que não trabalham fora porque não tem onde deixar suas crianças. Então é uma ação em prol das mãezinhas evoluírem. E outra coisa que meu vereador faz, que eu acho muito positiva, o nosso gabinete é quase 50% feminino. Sério? Sim. Não gosto de mulher não, né? Né? A nossa chefe de gabinete, beijo, Bruna Roio. Oi, Bruna, um abraço. A Bruna é uma mulher, né? A Coronel Cláudia foi indicação do Avante, do meu vereador. Ah, é? Oi, minha vice-prefeita, um abraço, Deus te abençoe. Você sabe que ela já esteve lá em casa algumas vezes. É minha amiga, beijo, querida. Tomando um suco, né? É uma mulher negra, né? Que tem todo um diferencial. Mãe solo. Militar, mãe solo. Mãe solo. Solteira, do meu time. E agora, vice-prefeita, né? Vice-prefeita, né? E que já foi prefeita também, né? O prefeito pediu uma licença, ela já foi prefeita. Já tá escrito nos anais da história de Goiás, né? De Goiânia e do Brasil. Né? E ela recebeu um mérito cidadã também goianiense. Tem uns 15 dias, né? Bacana. Da Assembleia, né? Do meu vereador. Da Câmara de Vereadores. Meu vereador deu pra ela. Então, assim, a gente tem esses projetos sociais, mas podemos ainda trabalhar mais nessa questão da independência, como você falou, porque essas mulheres realmente elas trazendo cursos, Rosinha, para essas mulheres, dá curso para essas mulheres. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não é? O que é muito raro hoje em Goiânia você ter uma diarista. Você procura uma diarista que ela não sabe, às vezes vai, mas não sabe limpar um móvel. Verdade. Não sabe limpar um chão. É uma verdade. Aí você vai pro trânsito, tá cheio de mulheres fortes pedindo dinheiro. Errado. Entendeu? Então por que essas políticas públicas não façam essas pessoas coexistirem no sentido de buscar essa função? Porque, vamos lá. Uma diária hoje, ela vai gerar em torno de 200 a 300 reais. Vamos colocar o mínimo, não é? Uma diária para você fazer hoje... Você consegue fazer 2, 3 diárias por dia? Você acha que consegue? Sim, eu acho que uma mulher que tem sangue no olho mesmo faz. 3 diárias por dia. Imagine você com 3 diárias por dia, colocando no mais barato 200 reais. No interior, não. No interior 100, 150. Mas em Goiânia, o mínimo hoje é 200 reais que você paga para fazer uma diária.
Aí você pega uma mulher, dá um curso desse pra ela, ela vai fazer, vamos colocar 2 diárias por dia, não vamos colocar 3. Tá exagerando, Messias? 2 diárias por dia dá R$400 todos os dias, tá? Vamos colocar isso 20 vezes, R$400 vezes 20 vai dar quanto? Vezes 10 daria R$4 mil. Vezes 20 é R$8 mil. Quem é que ganha R$8 mil hoje, Tá dona fácil, Rosinha? não. Tá difícil. E eu tô preservando, eu tô colocando 20 dias, tô preservando o final de semana pra ela ficar com a família. Cuidar dos filhos, ir Você pro salão fazer a unha. Você concorda comigo? Se cuidar. Sim. E até ter um espaço pra fazer um curso. Sim. Entende? Fazer um curso à noite. Quando as pessoas querem evoluir, elas evoluem. E aí eu acho que o incentivo, o braço do poder público é extremamente importante nesse ponto. Sim. Né? Se você pega lá no bairro, você cria nessa associação um curso de diarista, né? E o YouTube tá cheio disso. Você pega, por exemplo, aqui, né? Olha, eu vou dar um exemplo pra você aqui. Quer ver? Olha aqui, ó. Olha só como é que são as coisas. Aqui, ó. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar a inteligência artificial, né? Aí eu pego a inteligência artificial aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Crie. Olha que negócio louco. Olha como é que tá a vida para quem realmente acredita. Crie um curso de diarista. Ele cria. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha o que o GPT está fazendo aqui. Curso de formação para diaristas. Módulo 1, introdução, objetivo do curso, ética e responsabilidade. Módulo 2, técnicas de limpeza. Pronto, eu tenho aqui. Você sai daqui hoje... E esse é um projeto que seria interessantíssimo, né? Para o Tialo, por exemplo. Sim. E de uma forma também que pudesse também dar um respaldo para essas mães financeiro. O que eu penso, que nem a gente tem um Bolsa Família, tem um Bolsa Gás, um Bolsa não sei o quê. Poderia ter um Bolsa Curso para mães solteiras, né, sem profissão. Que elas recebessem um valor, né, simbólico para fazer esse curso. Porque também eu entendo que muitas mulheres não se preparam, não se Profissionalizam? Isso, por conta de oportunidades até financeiras para elas saírem de casa, deixar os filhos se alimentarem. Então seria um projeto mas tem que romper essa bolha aí, vai ter que romper essa bolha. Num projeto desse aqui eu vou além. Você cria nessa associação uma agência para agenciar essas mulheres. Sim. Porque qual que é a função da agência? Dizer, olha, a agência, essa mulher tá pronta para entrar na sua casa e essa mulher não vai te roubar, essa mulher vai trabalhar, quer dizer, uma agência junto num curso como esse, e essa agência, toda mulher que ela indicar, ela vai ter uma porcentagem, né? Ou a porcentagem a dona, a proprietária que, né, procurar a agência vai pagar para a agência, ou então a própria profissional. Sim, você concorda comigo? Concordo. Então, seria assim, super interessante. hoje, se você quer, você consegue, basta querer. E aí dá uma dica para você de criar lá, né? Vários projetos, né, em prol das mulheres, né? A gente tem ali um desejo no coração em estar ajudando, né, todas. Eu não sou, gente, eu não sou aquela feminista que levanta a bandeira contra os homens, tá? 6 carregadores do SEADS também tiveram. Você levanta a bandeira em favor da mulher. Em favor da mulher. Isso não quer dizer que é contra os homens. Não, isso. Não sou contra os homens. Uma coisa não confunde com a outra. Até porque tem muito homem ainda que ele é pai, né? Que vale a pena, né? Vale a pena. Que protege a mulher. Isso. Graças a Deus, tem muitos ainda, né? E assim, lá no SEAS, a maioria são homens, né? Que me admiram, me respeitam, né? Que a gente tem uma relação ali. Mas para as mulheres, a minoria é mais complicada. Então, se a gente puder levantar alguns projetos sociais nesse sentido, para abençoar a vida delas, pode contar comigo que eu tô aqui. E eu, nesse ponto de vista, eu sou um pouco machista. Eu vou dizer a você o que eu acho que é machismo, mas eu não abro mão do marido, do homem, ser o provedor do lar. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. O provedor do lar, mas eu vou além. O provedor do lar. Eu vou além. O provedor do lar, mas no sentido de chamar as responsabilidades para ele e ajudar a mulher a ter uma formação, a fazer um curso,
para ela ter a independência dela, até emocional. Porque muitas coisas que para o homem não tem necessidade, para a mulher vai além, vai ao emocional. A mulher com cabelo. Eu posso, né? Eu posso, eu faço, eu vou, né? O homem fica sem cortar o cabelo, não vai ficar deprimido. Uma mulher, se ela ficar sem cuidar do cabelo, ela vai ficar deprimida. Então, o homem ser o provedor do lar, cuidar do lar, dos filhos, ele dá um respaldo para a mulher fazer curso, evoluir e poder cuidar de si. Bacana. Cuidar de si própria. Rosinha, quais são os seus próximos projetos daqui pra frente? Então, eu tô aí... Vai entrar mesmo na política? Você tá no Avante? Tô no Avante com o Tialo, né? Você tá filiada no Avante? Não. Você não é filiada? Não. Sério? Sério. Por quê? A gente nunca falou sobre isso ainda. Sério? A gente nunca falou sobre isso ainda, Ô, né? Tialo, tá na hora de falar sobre isso. Porque é sobre isso. Tô em paz. De chamar a Rosinha para filiar ao partido e ajudar. E a Rosinha pode ser uma pessoa que pode ajudar no fortalecimento do partido no estado inteiro. Porque tu agora quer ser candidato a deputado estadual, então você vai precisar que o partido esteja organizado. E está aqui uma pessoa que pode te ajudar a organizar, né? Evidentemente, se aprofundar mais na formação partidária, porque o partido é extremamente importante. O partido é um aglomerado de pessoas com o mesmo objetivo. Você se considera uma mulher de direita ou de esquerda? No momento eu prefiro ficar... Não tem posição sobre isso? Não vou me posicionar sobre isso no momento. Mas assim, eu sou a favor da família. Porque a feminista, ela é mais à esquerda, né? A que defende a mulher é mais à esquerda, que as bandeiras da esquerda são mais em relação às minorias, né? Ao negro, ao homossexual, à mulher, ao idoso. Eu sou negra, né? Sou Sim, mãe solo. Mãe solo. Mas então eu prefiro me colocar no momento como neutra, porque eu sou negra, sou mãe solo, mas também sou evangélica, né? Tenho princípios cristãos, sou, né? Então, de certa forma, também tem pessoas que falam: o fulano sofreu preconceito porque é preto. Gente, branco também sofre preconceito. Por quê? Às vezes a pessoa, por ser branca, vai falar com o negro. O negro, muitas vezes tem um racismo dentro de si, algo que tem que ser cuidado, tratado. Sente como uma agressão. E o branco só está sendo gentil. Assim, na minha concepção. Você não acha que tem uma dívida histórica a ser reparada com o negro? Sim, eu acho que tem. Muitas vezes a pessoa é do bem, que nem você. É branco. Não sou branco, eu sou pardo. Você é pardo. Eu sou filho de negros. Eu prefiro me colocar como negro. Como negro. Você sabe que é autodefinição, né? Você se define. Mas o que acontece? Você pode não ter nenhum tipo de problema com o negro. Respeita. Mas se vir uma pessoa que já está ferida, lá do passado, que já sofreu várias... E o negro, por ser negro e por saber da história, pelo preconceito. Você vê policiais, o policial vê na rua um branquinho do olho verde, do olho azul, e um negro, evidentemente, ele vai focar mais no negro. E o detalhe, policiais negros, né? Mas continua. Já vem machucado essa pessoa. Isso, a pessoa já tá machucada. Então, muitas vezes você é uma pessoa super do bem, que não tem nenhum tipo de preconceito racial, ama as pessoas independente da sua cor, da sua classe social, mas a pessoa muitas vezes vai agir com você de uma forma que ela mesma vai ser racista porque ela não tá bem consigo. Você fala: oi, meu amigo. Pois é, mas é na hora da gente, do branco, entender isso. Você concorda comigo? É hora do branco entender que se o cara tá passando por isso, ele tem um histórico ali. Tem. Né? E tentar o branco, driblar isso. Esses dias eu falei pra minha filha faz psicologia. Falei: filha, ultimamente eu tô chegando nos lugares e eu tô sendo maltratada pelas garçonetes. Aí ela, estranho, né? Mas fala: nossa, filha, eu fico mal, porque quando a gente tenta ser muito do bem, eu fico tentando achar que a minha atitude com elas que foram negativas. Aí minha filha tá tendo um curso sobre racismo racial. E ela falou que a maioria das garçonetes são negras como eu, né? Tem o meu mesmo tom de pele. E às vezes eu vou em alguns lugares, né, nos restaurantes mais chiques, elas se sentem ofendidas em estar atendendo uma negra. Então a questão racial não é só do branco com preto. O preto também tem preconceito com a preta. É preta com preta, preto com preto. É uma questão racial no Brasil. O Django é um filme, Django Livre, é um filme que fala muito sobre isso. Tem lá o senhor de engenho, que o senhor de engenho, ele era um negro que vigiava os outros negros. Ele era o negro que torturava os outros negros, o senhor de engenho.
Ele era um negro de confiança do patrão, do dono da fazenda, do fazendeiro. Então, lá nesse filme, ele fala sobre isso. O cara, tipo assim, ele é negro, um senhor já de idade, e ele não concorda que um negro possa ascender, de ascensão. E aí ele chama de negrinho, de etc e tal. Então, o Ele filme... é um negro também. Você assistiu, Jango? Não, vou assistir. Assiste, é muito bom, é muito bom. E eu acredito que esse preconceito existe mesmo. Negros com... Não só brancos com negros. Ele existe. E no meu caso, Os negros norte-americanos são extremamente racistas, né? O branco, por exemplo, se a filha é de uma família negra... Casar com branco não pode. Não pode, porque eles ficam em cima, eles ficam... E você não entra, por exemplo, lá no gueto deles de jeito nenhum se você é branco, né? Eles não gostam muito do branco lá, etc e tal, né? Sim, eles querem basicamente transferir para aquela pessoa ali toda essa carga histórica, né? E não é assim, né? Eu acho que a questão racial ela tem que ser tratada num comum contexto, tipo, preto com preto, branco com branco. A gente tem que amar independente da cor, da raça, independente de onde a pessoa esteja, não interessa o sexo, a cor, a gente tem que amar e respeitar. Essa questão racial ela não é só sobre cor, sobre pele. O reverendo Luther King Jr. disse que enquanto o brilho dos olhos, enquanto a cor da pele for mais importante do que o brilho dos olhos, haverá guerras. E aí ele disse, I have a dream, né? Eu tenho um sonho, olhando para os filhos, que vocês sejam avaliados não pela cor da pele de vocês, mas pelo brilho dos olhos de vocês. Reverendo falou tudo. Um cara que naquela revolução dos negros, quando os negros chegavam, estavam sentados no ônibus e o branco entrava, ele tinha que levantar para o branco sentar. E aí como é que ele fez? Ele fez uma revolução silenciosa. Qual foi a revolução que fez Luther King? Luther King, eles fizeram a greve onde os negros não entravam mais em ônibus. E aí as empresas de ônibus começaram a quebrar. E foi exatamente aí, nesse momento, que começaram a rever essa questão dos assentos, né? E que aí ficou metade branca, né, e metade negra, mas o negro não precisava mais levantar para um branco sentar. Então foi essa revolução. E aí nós temos uma diferença de Luther King Jr. e Malcolm X. Malcolm X era outro negro, mas o Malcolm X era o cara da violência. Ele queria, né, resolver tudo na violência, etc e tal. O Luther King Jr. foi um cara que veio mais na oração, né, ele queria mais um país igual, porém ele lutou através da paz. Muito bem, a gente vai chegando aqui ao final do nosso bate-papo, Rosinha. Pedir que Deus te abençoe. Eu acho que mulheres como você, que trabalham, mulheres como você que lutam para manter suas filhas, merece não só um lugar ao sol, mas todos os lugares às sombras possíveis. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui do seu lado, Messias, né? O Messias da gente, um grande homem, uma oportunidade muito boa estar aqui, né? Falando para as mulheres, né, que eu sei que eu sou muito querida, muito amada, né? Uma oportunidade também de eu estar aqui representando vocês, tá? Do lado do Messias, que a gente sabe que está do nosso lado, né? Que é um homem que defende mesmo a bandeira de nós mulheres. Sabe por quê? Eu vi minha mãe ser estuprada na minha frente, vi minha mãe ser espancada na minha frente. Eu vi minha mãe lavar roupa por um pouquinho de comida e trazia a comida pra gente comer. Ela ficava com fome para dar pra gente. Minha mãe, ela tinha epilepsia e era esquizofrênica. Então eu vi minha irmã se prostituir também para dar comida pra gente. É por isso que eu defendo, acima de tudo, a bandeira da mulher. E que bênção ver que você, com mesmo todo o sofrimento, se tornando um homem bom. Porque muitas pessoas pegam o sofrimento e se tornam pessoas ruins, né? Ruins, E você somatizam, né? Um grande homem, né? Que tá aí a defesa de nós mulheres, né? E que tá fazendo toda a diferença, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, com muito carinho. E espero que todo mundo, né? Siga aqui nosso Messias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá na feira vocês gritam, olha, não sei o que e tal. Se gritar, o povo assusta. Ah, é? É porque lá a gente lá já mais tem com os seus clientes, né? Com os donos de supermercados, restaurantes. O povo, eu vou te falar uma coisa, o povo que tem dinheiro, viu? É? E chora pra comprar. Chega lá esses donos. É por isso que tem dinheiro, é porque chora. Restaurante chique aí, milionário, chora. Quer dar um restaurante? Você quer dar um restaurante desse que compra de você lá? Quer falar o nome de um restaurante? Da pra gente mandar um abraço.
Dona Maria, um Restaurante abração do pra senhora, Júnior Dona também. Maria. De que Júnior? O Júnior da Vila Nova. Mentira. Sim. É um dos melhores restaurantes que nós já entramos, né, Gilmar? Um dos melhores restaurantes que eu já entrei. E já quem tá falando de mulher, parece que as mulheres lá são escolhidas a dedo para entrar no restaurante. Só tem princesa. Só tem princesa. Eu vou contar um negócio para vocês. Um abração pessoal aí pro Júnior, pro o líder dele, pro gerente dele. Me lembra o nome do gerente dele? Eu sou ruim de nome eu também sou péssimo de nome. Se eu ver, eu sei quem é. Mas de nome... Então, enfim, muito obrigado a você, que Deus a abençoe. E mande um abraço para suas meninas, mas fale o nome delas. Um abraço, Stephanie, amor da minha vida. Minha filha, eu falo que ela é a primogênita, um exemplo para as irmãs dela, né? A Estela, meu amorzinho, com 17 anos. A Sofia, de 10, tem o mesmo nome que a sua. E 10 anos também. E a Estherzinha, que é meu chaveirinho. Mamãe ama demais vocês. E mandar um abraço aqui mais uma vez ao Tialo Guiotti, parabenizá-lo pelo trabalho, né? Um abraço, meu Deus te abençoe, Tialo. Sucesso para você. Obrigada. Você tem algum escritor que você gosta, que você já leu, que você... gostaria de lembrar mencionar? aqui? Olha, eu sou cristã. Então, eu queria falar sobre o meu pastor Aloysio, que é um escritor. Ele fala que a graça, né? A graça, ela vem para todos. Que Jesus morreu na cruz para nos darmos a graça de viver e ser perdoado. Então, ele é minha inspiração. Eu acredito que eu sou pecadora, mas eu vivo pela graça. E estar aqui hoje é uma graça de Deus na minha vida. Só para eu te fazer uma sacanagem aqui com você, entre aspas, tem alguma coisa que te emociona quando você lembra, assim? Você sente saudade? Se você tivesse que voltar atrás em algum momento da sua vida, onde seria que você chegaria? Eu acho que eu teria mais tempo de qualidade e eu acho que eu seria uma filha melhor todos os dias. Porque hoje eu sou mãe e eu sei o que é ser mãe. Então, minha mãe é algo que me emociona, cara. Minha mãe é minha parceira. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu seria uma adolescente melhor. Eu te amo, mãe, eu dei trabalho. Tá bom. Deus te abençoe, um abraço. Muito bem-vinda. Parece que bom. compraram um café aí pra nós. Ai, que bom. Vamos ao café agora. Café. Obrigado, senhoras e senhores. Rosinha, a mulher do pepino, do abacaxi. Hoje eu descasquei pepino aqui, hein? A mulher da maçã, a mulher da abobrinha, etc e tal. Mas uma mulher avante, sempre à frente. Tamo junto e misturado. Abraço, até a próxima. Gente, tchau.